Olá, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de unidade de medidas. Hoje a gente vai estudar as unidades de medida de massa. E tem umas curiosidades bem interessantes para esclarecer para vocês, porque é comum praticar esse tipo de erro. Me acompanhe. Preste atenção nesses quadrinhos aqui, né? Essa ilustração que é bem interessante, esse diálogo. Então nós temos aqui o filho conversando com a mãe e o filho fala o seguinte: mãe, dá para você fazer uma massa de pão para eu esticar e depois medi-la com fita métrica? E a mãe pergunta: para que isso, menino? E o menino responde: é que a professora falou para ver a medida de massa de alguns produtos que a gente tenha em casa. E a mãe diz: mas não é com a fita métrica que se mede a massa dos alimentos. A massa é um produto, né? A gente mede com uma balança. E o filho diz: mas balança não é para a gente pesar as coisas? E a mãe, observando a inocência do filho, completa: quando a gente coloca um produto em uma balança, medimos a massa. Mas no dia a dia as pessoas dizem que estão pesando o produto. Bom, gente, o que eu quis dizer com esse diálogo entre mãe e filho? É que na inocência do filho, né, pede para comprar massa para fazer uma massa de pão, para ele esticar e medir, que a professora pediu para eles verificarem alguma coisa que tem em casa para tirar a medida de massa de algumas coisas que tem em casa, né? Até bem engraçado esse diálogo. E a mãe aproveita e diz assim para ele: mas isso aí medida de massa, são produtos que a gente mede na balança. Aí o filho questiona, esse questionamento é importante, tá? Mas a balança não é para a gente medir, né, o peso das coisas, não é para a gente pesar as coisas. Aí a mãe diz: não, a balança não é para medir o peso das coisas, a balança é para medir a massa. Entretanto, no dia a dia as pessoas automaticamente costumam dizer que a balança mede o peso das coisas. Então a gente vai esclarecer isso, gente. Ao longo da aula a gente vai esclarecer a diferença entre massa e peso. Porque para quem pensa que massa e peso é a mesma coisa, isso não é verdade. Tudo bem? Então, na verdade, a gente mede a massa na balança e não mede o peso, porque peso é um tipo de força, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou esclarecer para vocês mais tarde. Então, continuando a aula. Vários produtos são comercializados por quilogramas, como legumes, carnes, frutas, etc. Há também produtos vendidos por grama, como frio, manteigas, temperos. Então vamos ver aqui as unidades de medida de massa. Quais são elas? Bom, o quilograma e o grama são as unidades de medida de massa mais utilizadas no dia a dia. Mas existem outras, né, que a gente vai ver. Só que antes eu quero colocar um parênteses aqui nesse artigo "o" da palavra grama. O grama. Tá? Não está errado não, gente. Gramaticalmente está correto. Porque para quem pensa que é a grama feminino é aquela folhinha verde que você encontra nos campos de futebol. Aquele tapetezinho verde, aquele vegetalzinho que cobre de verde. Aquilo sim é a grama, né? Que é a planta, a grama. Quando a gente se refere à massa, né? Porque a gente está verificando a massa de um determinado corpo, vamos usar a balança para verificar, aí você tem que usar o grama no masculino. Portanto, é errado falar 200 gramas. O correto é 200 gramas e assim por diante. Então vejamos aqui a unidade fundamental, que é o grama. Vamos ver os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos do grama, gente, é unidade para medir grandes massas. Né? Se eu quero medir, por exemplo, a massa de uma pessoa, se eu quero medir, por exemplo, a massa de uma moto, se eu quero medir, por exemplo, a massa de alguma coisa que não seja tão grande. Então eu uso os múltiplos do grama. Quais são eles? O quilograma, que é muito conhecido por todo mundo. Aí tem o hectograma e o decagrama. Esses três são os múltiplos do grama.
E depois você vai ter os submúltiplos do grama, que são os pedaços do grama, né? São as frações do grama, que é o decigrama, o centigrama e o conhecido miligrama. Tá? Aqui em quilograma, observa só, a abreviação, né, do quilograma é o kg. Quilograma, por exemplo. Ah, comprei 5 quilogramas de açúcar. Aí vem 5 kg, porque 5 quilogramas. Hectogramas, que não é tão conhecido, é o Hg, hectograma. Decagrama é o DAG, isso aqui é decagrama. E tem a unidade fundamental, que é o grama. Aí nós temos o decigrama, que é o DG, o centigrama, que é o CG, e o miligrama, que é o MG. Esse miligrama é para medir pequenas massas, é muito usado, por exemplo, quando você mede ouro, né, uma quantidade de ouro, tantos miligramas de ouro, quando você mede uma porção de remédio em pó que contém dentro daquelas cápsulas, né, de remédio, aí, então um comprimido, aí você vai ter tantos miligramas de algum produto ali dentro, para medir pequenas massas, tá bem? Então olha só, 1 grama, então vamos comparar essas unidades, né? Então nós temos aqui, ó, quilograma. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, tudo certo? 1 quilograma, ou 1 hectograma equivale a 100 gramas. E 1 decagrama equivale a 10 gramas, aqui é um Gzinho minúsculo. Pronto. Tá? E aqui no grama, 1 grama é 1 grama mesmo, que é a unidade fundamental. Tudo bem? 1 decigrama equivale a 1 décimo de grama, ou 0,1 grama. 1 centigrama equivale a 0,01 grama, ou seja, 1 centésimo de grama. E 1 miligrama equivale a 0,001 grama, ou seja, 1 milésimo de grama. Tanto que esses são os submúltiplos, são parte do grama, são frações do grama, né? E aqui são os múltiplos, né? São grandes quantidades do grama. Se eu pego 1 grama e multiplico por 1000, eu tenho 1 quilograma. Se eu pego 1 grama e multiplico por 100, eu tenho 1 hectograma. Agora, se eu tenho 1 grama e divido por 10, eu tenho 1 decigrama. Se eu pego 1 grama e divido por 100, eu tenho 1 centigrama. E se eu pego 1 grama e divido por 1000, eu tenho 1 miligrama, que é 0,001, né? A mesma coisa que 1 milésimo do grama. Tudo bem? Então aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos da unidade fundamental, que é o grama, que são unidades que servem para a gente medir massa. Exatamente. As unidades mais utilizadas diariamente são o quilograma, o grama e o miligrama, né? Quase não se fala muito em hectograma, decagrama, decigrama, né? Esses três são os mais usados. Mas nós temos uma outra unidade que mede grandes massas, por exemplo, a tonelada. Se eu vou medir, não é, a massa de um caminhão cheio de carga ou de um ônibus, que são grandes, aí já não dá para medir mais em quilograma. Então a gente usa uma unidade específica para medir grandes, né, porções, grandes massas, que é a tonelada. E 1 tonelada, gente, equivale a 1000 quilogramas. Então, se eu junto 1000 quilogramas, por exemplo, de açúcar, se eu encho 1000 saquinhos de 1 quilograma, encho 1000 ali, né, coloco tudo junto. Então, aquele conjunto de 1000 saquinhos de 1 quilograma, aquilo ali vale 1 tonelada. Tá? 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. E serve para expressar medidas de grandes massas. Muito bem, gente. Então, vamos agora aprender a transformar essas unidades, né, de medida de massa. Tudo bem? Então, olha só aqui essa régua que está bem interessante. Você tem aqui o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, se você vai transformar uma determinada unidade para a que está à direita, né, se você vai caminhar para a direita, transformando essa unidade, você vai multiplicar por 10. Cada unidade que você passa, você multiplica por 10. Se você vai transformar uma determinada unidade para uma que está à esquerda dela, você vai estar caminhando para a esquerda, então você vai dividir por 10. A cada unidade que você mudar, você vai dividir por 10. Tudo bem?
Vamos ver um exemplo aqui bem simples. Nós temos aqui, ó, uma peça de 3,2 kg tem quantos gramas? Então perceba que nós temos aqui, ó, quilogramas, nós temos o valor em quilograma, 3,2 kg, e queremos transformar para grama. Então nós estamos aqui em quilogramas, queremos transformar para grama. Então de quilograma para grama a gente multiplica por 10, veja bem, para caminhar para a direita a gente multiplica, vai multiplicando por 10. De hectograma para decagrama, multiplica de novo por 10, e de decagrama para grama, multiplica de novo por 10. Então é o que nós temos aqui, ó, 3,2 kg é igual a 3,2 que multiplica 10 para chegar em hectograma, multiplica por 10 para chegar em decagrama e multiplica por 10 para chegar em gramas, que é onde a gente quer chegar. Tá? Só que isso aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui é 1000. Então, na verdade, a gente vai multiplicar o 3,2 por 1000. E 3,2, quando você multiplica por 1000, dá 3.200. Tá? Se aqui fosse 32, daria 32.000, mas é 3,2. Então, você tem 3.200 gramas. Ou seja, 3,2 quilogramas equivale a 3.200 gramas. Tudo bem? Vamos ver aqui outro exemplo. Quantos gramas tem uma ampola de 150 miligramas? Então agora eu tenho o valor que está expresso em miligramas, eu quero transformar para gramas. Então se eu estou bem aqui em miligramas, ó, e quero transformar para gramas, eu vou caminhar para a esquerda. Se eu caminho para a esquerda, eu já vou dividir por 10. Então de miligrama para centigrama, eu divido por 10. De centigrama para decigrama, eu divido por mais 10. De decigrama para grama, eu vou dividir novamente por 10. Porque nós temos aqui, ó, 151 miligramas, eu vou dividir por 1000. Que 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Só que dividir alguma coisa por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 1 milésimo, 0,001. E quando eu multiplico 150 por 0,001, dá 0,15, que é a mesma coisa que se nós dividirmos 150 por 1000. Se você for fazer 150 dividido por 1000, você vai perceber que vai dar também 0,15 gramas. Né? Logo, uma ampola de injeção de 150 miligramas, existe lá 0,15 gramas. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Quantas toneladas há em 1.750.000 gramas? Então, 1.751.050 gramas tem quantas toneladas? Bom, gente, como a tonelada você não tem, né? Não tem ela aqui expressa na tábua, né? na tabela, então você vai primeiro transformar para quilograma, porque você tem a relação entre toneladas e quilogramas. Olha lá, nós vimos que uma tonelada equivale ao quê? Né? Alguém lembra? Nós vimos ainda há pouco, uma tonelada vale, ó, que 1000 quilogramas, tá certo? Então tem que ter isso em mente. Muito bem. Então se a gente vai transformar tonelada para, gramas, né, para toneladas, então a primeira coisa que a gente faz é verificar o seguinte, que a gente sabe que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, então 1.750.000 gramas você vai transformar para quilograma. Então você divide por 1000. Quando você divide 1.750.000 por 1000, é como se você caminhasse 3 casas para cá, ou cortasse 3 zeros com 3 zeros, né? Então você tem 1.750 quilogramas. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é 1.750, né? Aquilo como eu falei, se eu fosse dividir esse número, 1.750.000, colocando aqui na forma de fração, se eu fosse dividir por 1000, ó, é como se eu cortasse 3 zeros com 3 zeros. Então sobra quem? 1.750, que é o que nós temos bem aqui. Certo? Então, como uma tonelada tem 1000 quilogramas, então a gente vai pegar esse 1.750 quilogramas, certo? Que quando a gente dividir por 1000, a gente vai ter uma tonelada. Ok? Porque, como eu estou transformando aqui, ó, esse 1.750
que está em quilograma com unidade maior, quando eu vou transformar para uma unidade maior, sempre eu vou ter que dividir, que eu vou ter um número menor, né? Vai diminuir esse número. Então eu vou ter que dividir por 1000. E quando você faz 1750 dividido por 1000, você vai ter 1,75 toneladas. Ou seja, 1.750.000 gramas equivale a 1 tonelada e um pouco mais de 1 tonelada. É 1 tonelada, 1,75 toneladas. Tá bem? Então, em 1.750.000 gramas há 1,75 toneladas. Tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Quantos miligramas há em 0,5 quilogramas? Então eu quero transformar quilograma para miligrama. Desculpa, sim, quilograma para miligrama. Então, se eu tenho o valor aí em quilogramas, eu estou, né, bem aqui em quilograma. E quero transformar para miligrama, né, para isso aqui. Então você percebe que a gente vai se deslocar aqui, ó, para a direita. Tudo certo? Então, se eu me deslocar para a direita, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicando por 10, certo? Então vamos lá. Quando eu faço quilograma para hectograma, eu multiplico por 10. Quando eu transformo um hectograma para decagrama, de novo eu multiplico por 10. Quando eu transformo decagrama para grama, de novo eu multiplico por 10. Aqui grama para decigrama multiplica de novo por 10. E decigrama para centigrama multiplica de novo por 10. E centigrama para miligrama multiplica de novo por 10 e atinge o meu objetivo. Então eu vou multiplicar quantas vezes por 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, é o que nós temos aqui. 0,5 quilogramas é 0,5 multiplicado por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha aí, 6 vezes, não é? Para eu poder chegar em miligrama. Só que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aí é 1 milhão. É 1 milhão. Então é como se mesma coisa se eu multiplicar 0,5 por 1 milhão, isso aqui vai dar 500 mil miligramas. Logo, 0,5 quilogramas equivale a 500 mil miligramas. Tudo bem? Ficou claro, gente? Então perceba, gente, que é só você verificar. Resumindo, a unidade que você tem e para onde você vai caminhar. Se você vai caminhar para a direita, você sai multiplicando por 10 em cada pulinho desse que você dá, você multiplica por 10. Se você tem um valor que está em determinada grandeza, unidade, e você vai transformar para uma unidade que está à esquerda dela, então você sai dividindo por 10. Cada pulo que você dá é dividir por 10. Tudo bem? Ó, vamos voltar aqui nessa observação que está de azul. Então entenda que massa é a medida de quantidade de matéria que um corpo contém. Né? Então, por exemplo, você é formado de carne, de músculo, de ossos e de água. Né? Nosso corpo tem muita água, certo? Então esse conjunto todo é o que compõe a massa do teu corpo. Certo? Então se você vai medir a massa do teu corpo, você vai colocar os pés numa balança e vai observar o ponteiro. Se ele ficar em cima do 72, porque você tem uma massa de 72 kg. Não é o teu peso que é 72 kg, mas é a tua massa. Tá? Então é isso que a balança mede, a massa de um corpo. Tá certo? Poxa, professor, então se isso é massa, o que é peso que a gente usa tanto? Peso é um tipo de força, gente. Certo? É o produto da massa pela ação da gravidade, pela aceleração da gravidade, cuja unidade é o kgf ou o newton. Então, quando eu vou medir o peso, quando eu vou expressar o peso de alguma coisa, eu não digo, o peso daquela coisa ali é tantos quilogramas. Não, eu digo, o peso daquela coisa é tantos kgf ou tantos newton, porque o peso é um tipo de força. Tudo bem? Quando você, por exemplo, dá um murro numa parede, né, aquela ação do murro na parede, aquele choque, aquilo ali é o peso, porque foi uma força que você aplicou na parede. Aquilo ali já não é mais massa, aquilo ali é o peso. Se você coloca só o teu braço, a tua mão, o teu punho sobre uma balança, aí você vai medir a massa da tua mão, que vai ser em quilogramas ou em gramas, né?
Mas se você dá um murro numa parede, o choque da tua mão naquela parede, naquele compensado, se quebrou, se não quebrou, se rachou ou não, aquilo ali é um peso, é a força com qual você imprimiu naquela parede, com o teu punho. Tudo bem? Então, peso é massa multiplicado por G, que representa a aceleração da gravidade. Esse valor da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, você vai estudar isso com mais detalhe no ensino médio. Quando você chegar lá em força, você vai ver que o peso é um tipo de força. Tá certo? Por exemplo, se você fica em cima de uma balança, você está medindo a sua massa. Agora, se você pula num pedaço de madeira, se tem um pedaço de madeira ali, você corre, salta e pula ali em cima, aí você está aplicando uma força naquela madeira. Porque é a sua massa multiplicada pela aceleração que a gravidade agiu em cima de você. Dizem que nós carregamos a aceleração nos ombros, né? A aceleração da gravidade. Realmente, que se nós tirarmos a aceleração da gravidade, a gente fica solto. É como se fosse na Lua. Na Lua a gravidade é praticamente zero. É por isso que você flutua, que não tem uma gravidade te empurrando para o solo. Tá bem? Então era isso que eu queria esclarecer um pouco, assim, em poucas palavras, a diferença entre massa e peso. Então agora vocês vão trabalhar, né? Vamos trabalhar um pouquinho para assimilar esse conteúdo. Então a primeira questão aí da tarefa de aprendizagem quer que você coloque o seguinte: entre as unidades de medida, qual você acha mais adequada para expressar a massa de um pacote de arroz? Você vai medir um pacote de arroz em quilograma, decigrama, centigrama, miligrama, grama, né? E a mesma coisa aqui nos demais itens. Segunda questão, usando o símbolo G de grama ou kg de quilograma, complete as afirmações com as unidades mais adequadas. Uma lata de ervilha tem 500 o quê? Quilograma ou 500 gramas? Qual é a unidade mais adequada para você completar aí? E a mesma coisa você faz nos outros itens. Terceira questão, expresse em gramas as seguintes medidas. Você tem aqui essa medida em quilograma e essa medida em miligrama, você vai transformar ambas para grama. A massa de uma carga é 83 mil quilogramas. Quantas toneladas tem essa carga? Vai transformar esse valor que está em quilograma para tonelada. E a quinta questão, 6 embalagens de 0,5 quilogramas correspondem a quantas embalagens de 250 gramas? É como se você tivesse meio quilograma de açúcar, por exemplo, e você quer separar em embalagem de 250 gramas. Você vai precisar de quantas embalagens? Bem, é um raciocínio bem interessante essa quinta questão. E depois que você fizer, você confere esse pequeno exercício aqui com as respostas, né? As questões que você errou, eu peço que você analise com calma para ver o seu erro, faça de novo. E as que você acertou, está garantido, está tudo bem. Tudo certo? Muito bem, gente. Então, obrigado pela atenção. Se essa videoaula foi útil para você e você gostou, não esqueça de dar like. Se quiser marcar lá o sininho para receber sempre as novas videoaulas que eu for publicando, ótimo, né? Deixe lá seu comentário, é muito importante o seu comentário. Faça a sua inscrição, que isso é muito importante. A sua inscrição vai manter os vídeos publicados funcionando. Porque se não houver nenhuma inscrição, vai chegar uma época, uma hora que esses vídeos estão aqui obsoletos, e ninguém está assistindo, ninguém está buscando, está só ocupando espaço. Então o YouTube começa a deletar. Tá bem? A nossa próxima videoaula, ela vai ter como tema as unidades de medida de volume. Vamos aprender a medir volume. E vamos ver o que é que se faz quando mede o volume de alguma coisa que não tem nada a ver com aquele volume do rádio que a gente aumenta ou diminui. Tá certo? E não esqueça, estuda que a vida muda.